Boa noite, meus amados irmãos. Eu estive hoje na igreja metodista, é, assisti um culto, eu assisti a pregação das crianças, que estive na igreja metodista da Água Fria, da rua Corneteiro Jesus, e acabei tomando café lá na igreja, comendo bolo, pão com presunto e queijo, mas eu gosto muito de orar ali na praça da delegacia do Jardim França. Sempre gosto de ouvir hinos ali, louvores ali na praça da delegacia, escutar hinos, orar, mas tem uma hora eu comecei a ver a chuva, estava começando a chover, e eu fui para um ponto de ônibus, onde passa o ônibus, metrô Santana. E nisso a chuva foi ficando forte, e eu estava ali ouvindo louvores da Estela, ouvindo louvores da Ana Paula Valadão, orando, mas eu comecei a perceber que a água estava subindo. E chegou uma hora, a água estava começando a subir, eu acabei ficando em pé em cima do ponto de ônibus. Porque o ponto de ônibus é aquele ponto de ônibus que tem um vidro atrás e ele tem um banco para as pessoas sentarem. E como a água estava subindo, eu acabei ficando em pé em cima do ponto de ônibus. E nisso a água foi subindo, a água, chegou uma hora que a água passou do banco, e eu em pé em cima do banco, e a água estava muito alta, eu estava em pé em cima do banco. E a água foi passando do banco e passou do banco, e passou um pouco do meu joelho. E nisso, eu comecei a bater no vidro, porque esse ponto de ônibus ele fica na lateral da delegacia, e saiu um rapaz na porta, comecei a bater no vidro para me socorrer, mas ninguém me ouviu. Um outro vizinho da outra calçada olhou na janela e eu fiquei ali aquele tempo todo, eu fiquei ali durante uma hora e 20, mas nisso eu comecei a orar a Deus, pedi para que Deus abaixasse aquela água e eu fosse embora para minha casa. Tanto é que a água toda molhou minha alça, molhou meu tênis, mas esse Deus que nós cremos é um Deus de promessa, é um Deus que nos livra de problemas. Nesse momento não apareceu ninguém para me socorrer. A um ponto ele fica perto da delegacia, fica na lateral da parede da delegacia da Polícia Civil. Não apareceu ninguém para me socorrer. Apareceu duas pessoas na porta e na Água Fria apareceu policiais. Eu chamei, mas ninguém me socorreu porque eu estava muito longe, e o morador que mora naquela rua, do outro lado da calçada, ele ficou me olhando pela janela, mas não tinha como ele me socorrer porque a água estava muito alta. Eu dei sorte e a água não chegou a cobrir a minha cara,
eu estava em pé naquele banco, mas conforme eu fui orando, conforme eu fui pedindo a Deus, Deus foi me ouvindo as minhas orações e adoração eu tenho orado muito a Deus, eu tenho ouvido louvores como da Estela, da Aline Barros, da Ana Paula Valadão, muitos louvores, e eu tenho também orado, e Deus me socorreu, foi abaixando a água, e eu, conforme a água foi ficando baixa, eu conseguia sair daquele ponto. Graças a Deus estou em casa, estou em casa, bem. Então, eu ia dizer, meus irmãos, a cada momento na nossa vida, seja um que for, ou uma tragédia, ou até mesmo isso que aconteceu hoje comigo, no ponto de ônibus, Deus, Ele sempre nos desampara. Ele sempre livra nós nos momentos de dificuldades. Aquele momento que nós olhamos e o nosso entendimento humano fala, não tem mais nenhuma solução para eu sair desse problema, para eu sair dessa armadilha, para eu sair dessa situação difícil, que foi esse momento que aconteceu hoje comigo. Humanamente falando, ninguém me socorreu, mas o Deus, que é o nosso Pai Celestial, Ele acabou me livrando daquele momento. Graças a Deus eu estou em casa. Espero compartilhar isso. Digo a vocês, qualquer problema que vocês tiverem na vida, um parente doente, ou uma dificuldade financeira, ou até mesmo alguma circunstância ruim está acontecendo na sua vida, olhe para Deus, porque Deus, Ele nos socorre. E eu estou muito grato a Deus por ter me livrado desse momento. Graças a Deus estou bem. Amanhã eu vou trabalhar tranquilo e vou continuar adorando a Deus, servindo a Deus, crendo que Deus está no controle. Porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Agora eu vou procurar, quando estiver em época de chuva, não ficar naquele determinado local, porque aquela rua é baixa e ela sobe muita água ali no Jardim França. Então, quando for em época de chuva, vou procurar não ficar naquele local, vou continuar adorando a Deus, servindo a Deus e espero que a cada momento da minha vida eu tenha novas experiências. Hoje mesmo foi uma experiência que eu tive com Deus, mas muito obrigado, acabei conversando um Pedrinho na igreja metodista e ele falou para mim ter fé, falou para mim esperar no tempo de Deus, porque muitas das vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade. Muitas das vezes os planos de Deus em nossa vida não são os nossos planos. Muitas das vezes Deus tem coisas melhores para nós. Então agradeço ao Pedrinho da Metodista por ter me orientado. E foi nesse momento que o Pedrinho conversou comigo ali, falou de Deus a mim, falou que o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. Depois, mais tarde, eu conversei com o Dionésio, me despedi de algumas pessoas ali, mas Deus me livrou daquele momento ali do ponto de ônibus,
onde eu estou livre, adorando ao Senhor. Muito obrigado e uma boa noite, meus irmãos. E Deus abençoe a todos.